Então, muito bom dia. São agora 7 horas da manhã desta terça-feira e estamos iniciando o nosso devocional de hoje. Espero que todos tenham tido uma boa noite de descanso ou uma boa noite de trabalho, dependendo da sua situação. Hoje eu gostava de partilhar com cada um de vocês um texto interessante que estava aqui a refletir sobre ele. E é um texto curto, é um salmo curto, Salmo 131, em que o salmista nos mostra ou tenta nos passar a esperança e a segurança que nós devemos depositar em nosso Deus. Sim, com confiança de que Ele está no controle, que Ele está operando sempre nas nossas vidas. O texto, ele fala sobre o que acontece com uma criança quando deixa de mamar, né, ou vai ali para o período de desmame, vamos chamar assim. Eu vou ler o texto e aí vamos comentar um pouco mais sobre ele. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 131, são 3 versículos, vamos ler todos eles. Diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Então, é interessante como o salmista se expressa aqui, nesta calmaria, vamos dizer assim, que ele tem em Deus, né? Ele reconhece, ou ele chega-se diante do Senhor e diz que a sua vida não está naquilo que ele pode conquistar. Lembra-se, Davi foi um grande rei, um grande e vitorioso guerreiro, um grande conquistador, mas ele olhava para tudo aquilo e ele dizia que o seu coração não é soberbo, não é orgulhoso. O seu olhar, ele não é arrogante, ele não se voltava para as coisas que ele havia conquistado. E tudo aquilo que ele conquista, ele não se orgulha, vamos dizer assim, de forma arrogante, porque ele entende que aquilo vem do Senhor, tudo vem do Senhor. Ele diz, eu não ando à procura de grandes coisas. O fato de nós queremos alcançar sucesso na nossa vida, o fato de nós querermos alcançar e conquistar bens e patrimônio, não nos deveria levar a fazer isso de uma forma descontrolada, de uma forma arrogante, ou até mesmo de uma forma em que pensássemos somente nisso e parássemos até mesmo de viver a nossa vida, às vezes a vida familiar, a vida com pais ou com filhos, né? Ele diz que ele não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O fato dele conquistar o que ele conquistou não está ligado a algo que ele fazia para se sentir orgulhoso ou se sentir acima dos outros. Se você ler a história de Davi, que está relatada nos livros bíblicos, Samuel, em Crônicas, você vai ver que Davi teve realmente uma vida tranquila, uma vida de exortação e uma vida voltada para Deus, o Senhor o conduzia e ele sabia que era Deus que estava conduzindo, ele sabia que as batalhas que ele vencia, estava o Senhor naquelas batalhas. O que eu quero passar hoje
aos queridos é que nós, né, sim, nós devemos nós devemos buscar crescimento de maneira de alcançar determinados alvos e alcançar determinados sonhos, mas nós não podemos fazer isso como se fosse algo imperativo, como se nós precisássemos alcançar aquilo de uma forma que não podemos deixar de fazer nada para alcançar aquilo que pretendemos. Não é assim a vida. A vida de um cristão, principalmente, ou daqueles que confiam no Senhor, é depositar as suas confianças no Senhor. E para isso, ele vai usar a figura aqui de um bebê. No versículo 2, ele vai falar que é o contrário, que ele não faz nada disso, pelo contrário, ele se sente como uma criança quando está no desmame, quando é desmamada. O que acontece com uma criança, né? Hoje, a criança, o bebê, tem o seu desmame, às vezes, muito cedo. Mas no tempo aqui da escrita, o desmame era por volta dos 3 anos de idade. Né? Então já era uma criança que tinha algum sentimento, né? Já tinha ali alguma expressão, né? E então a criança começava a ser tirada do peito da mãe para que ela pudesse, vamos dizer assim, evoluir, para que ela pudesse começar a ser mais livre, né, que ela pudesse buscar o seu próprio alimento, no sentido de estar participante, comendo junto com todos, mas nesse momento era um momento um pouco, vamos dizer assim, difícil para a criança, ela não conseguia, ela estava acostumada àquilo. Mas o que o salmista coloca aqui é que ele faz calar e sossegar a alma, como uma criança desmamada que se aquieta nos braços da sua mãe. Ou seja, a criança ela sentia segurança ali nos braços da mãe e sabia que a mãe, ao tirar-lhe o leite materno, estaria dando a provisão de uma outra forma. Este sossegar, este aquietar-se nos braços da mãe é o que nós devemos fazer e nos aquietar nos braços de Deus, sabendo que Ele vai nos conceder a provisão, o sustento, o mantimento, o alimento, né? Ele vai nos conceder a graça do pão nosso de cada dia. E nós vamos sair para o nosso trabalho, vamos sair para nosso serviço, confiante de que Deus é um Deus mantenedor, que Deus vai nos conceder essas bênçãos. Então, nós passamos a entender que é em Deus que tudo acontece, que é em Deus que nós devemos buscar refúgio, buscar justiça, buscar amparo e até mesmo buscar conforto nos momentos da angústia, nos momentos da solidão, nos momentos de tristeza. É interessante porque nós vemos muitas vezes numa família bem estruturada que quando o filho, independente da idade que ele tenha, quando o filho atravessa momentos de tensão, de dificuldades, é ali nos braços da mãe que muitas vezes ele se acolhe, ele busca o conforto, ele busca o calor e a proteção. É interessante de observar isso. E esta é a figura que nós olhamos e vemos em Deus. Quando sentimos momentos de dificuldades, momentos de tristeza, momentos de preocupação, nós deveríamos correr para os braços de Deus, sabendo que é ali que nós encontramos conforto, a resposta para a nossa situação. Não se preocupe a andar à procura de grandes coisas, se este buscar grandes coisas está o afastando do grande Deus que você tem.
Se isso está afastando de Deus, então você não está buscando grandes coisas, porque você está perdendo o melhor que nós podemos ter, que é a presença de Deus na nossa vida. Compreender que sim, devemos trabalhar, devemos exercer as nossas funções com primazia, para que possamos ser reconhecidos e que possamos, assim, ter condições de ter uma vida melhorada, mas isso sempre colocado no Senhor e não em nossas próprias forças. Por isso, o salmista pode dizer que o seu coração não é orgulhoso. Ele não é orgulhoso por tudo que conquistou, porque ele sabe que tudo aquilo veio do Senhor. E você? Você tem o costume de, quando você alcança as suas vitórias, você dizer que foi com o seu braço que você o conquistou? Ou você também tem este costume de dizer, graças a Deus eu alcancei isto, graças a Deus eu atingi esse objetivo, porque o Senhor é presente e é comigo? Eu espero que você possa entender isto e eu espero que assim você o faça, deixando a sua vida diante do Senhor, colocando a sua vida no Senhor e colocando o seu coração no Senhor, para que Ele possa conduzi-lo de uma maneira tranquila, em paz e feliz. Que Deus o abençoe. Sou o pastor Vitor Cordeiro, pastor aqui em Portugal. Sou pastor em 2 igrejas, aqui na Igreja Batista em Pombal, onde eu vivo, mas também sou pastor na Igreja Batista em Matos, ali na Marinha das Ondas. Quero convidar você a conhecer uma das nossas igrejas, tá bem? Deixa aqui nos comentários e o que você acha da devocional de hoje. Também não esqueça de deixar o seu like e também compartilhar este vídeo com outras pessoas, para que também essa segurança e essa paz no Senhor possa achar lugar no coração deles. Deus abençoe. Se Deus permitir, estaremos aqui amanhã para mais um devocional, em o nome de Jesus. Obrigado, até lá e um bom dia a todos.